Tive a alegria de apresentar, como prova de doutoramento, um projeto de investigação sobre a experiência de fé dos adolescentes que frequentaram os 10 anos de catequese. Que relações têm eles com Deus? Que imagem de Deus têm? Quais os processos e as pessoas envolvidas na construção da sua fé? Estes adolescentes são uma percentagem pequena, uns 10 a 12%, de todos os adolescentes portugueses. Mas são aqueles que estão mais perto da proposta eclesial. Investigar teologicamente a sua experiência tem um certo interesse científico, mas é também um sinal de respeito para aqueles que acreditam. A Igreja em Portugal tem, desde o início dos anos 90 do século passado, uma oferta de 10 anos de catequese, que culmina com o sacramento da confirmação. O objetivo central é habilitar as crianças e adolescentes a fazerem este caminho para se tornarem cristãos adultos, comprometidos com uma identidade cristã. Mas as mudanças sociais e religiosas que aconteceram entre nós, somadas às possíveis fragilidades internas dos catecismos, põem em dúvida que este objetivo esteja a ser atingido. Parece que há uma diminuição da pertença eclesial, desarticulação entre fé e vida, desalento entre muitos catequistas. Acerca deste tema, há uma anedota. Um padre lamenta-se com o seu bispo que há muitos morcegos no sótão da igreja. Diz ele que já tentou de tudo e não há maneira de os afastar. O bispo recomenda: crisma-os, que eles desaparecem de certeza. Entre o engraçado e o amargo, esta anedota evidencia um problema sério na Igreja Portuguesa. Há um esforço sério para oferecer um currículo catequético com 10 anos de duração. A formação dos catequistas é feita com generosidade. Os cerca de 60 mil catequistas que temos fazem o seu trabalho com empenho e são uma das maiores experiências de voluntariado em Portugal. Mas todo este edifício catequético não está a dar grandes resultados. Há muitas vozes a queixar-se que depois do crisma e destes 10 anos, a identificação com a fé e a Igreja são muito fracas. Esta situação é aborrecida porque vai para mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, há um consenso entre os especialistas que a adolescência está cada vez mais longa e que as pessoas estão a atrasar cada vez mais os processos de definição da identidade. O processo de catequese não tem mecanismos standard de avaliação para medir o sucesso dos objetivos propostos. O melhor que se consegue são umas impressões genéricas sobre o sucesso ou o fracasso das propostas, uma sensação difusa que estes adolescentes precisariam de melhores propostas pastorais. Acima de tudo, há uma profunda ignorância sobre as reais experiências de fé que as novas gerações de cristãos fazem. Esta ignorância acerca das reais experiências religiosas torna impossível a existência de um debate sério sobre a fé em Deus, os conteúdos que se atribuem a Deus e a qualidade da relação que com ele se estabelece. No centro da experiência cristã e dos esforços evangelizadores da Igreja, temos a fé no Deus trinitário, revelado na pessoa, palavra e gestos, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. De acordo com o Diretório-Geral da Catequese, é a partir desta fé que pode crescer, com os adequados processos de inserção eclesial e educação e iniciação, uma identidade cristã, adulta e autónoma. Mas, insisto, sobre os adolescentes portugueses que seguiram o currículo catequético, sabemos pouco sobre os conteúdos de fé que conhecem ou desconhecem e sobre a sua qualidade ou relevância. A necessidade de um melhor entendimento da realidade não é principalmente uma questão académica. É um fator importante para entender a qualidade dos atuais processos pastorais. É um fator decisivo para pensar, projetar e implementar alternativas. Apesar deste cenário preocupante, é surpreendente que haja tão pouco conhecimento científico acerca deste grupo de adolescentes que frequentam a catequese. Muitas vezes, alguns circuitos eclesiais usam dados genéricos ou interpretações importadas da sociologia da juventude.
Assumem que a juventude é uma realidade unificada e coerente e aplicam a todos os seus segmentos a mesma grelha. Sociologicamente isto é muito fraquinho. Ignora as profundas fraturas que atravessam o continente juvenil e ignora a especificidade dos processos de educação religiosa que foram ativados com este grupo. Ou, pior, considera, sem perder muito tempo, que estes processos são irrelevantes. Ao mesmo tempo, muita gente, com diferentes níveis de conhecimento e responsabilidade eclesial, não se conforma com o atual estado das coisas. Sentem que é seu dever procurar uma prática melhorada na Igreja. A ignorância acerca da real experiência de fé dos adolescentes catequizados, a recusa em aceitar soluções simplistas e a solidariedade para com aqueles que estão empenhados numa renovação da pastoral levou-me a começar este projeto. Perceber como é que estes adolescentes assumem a fé da Igreja, quais as pessoas e processos envolvidos nessa apropriação, seria uma oferta útil para todos aqueles que tentam estabelecer uma ponte entre a existência feliz do Evangelho e o mundo dos jovens. A ignorância científica acerca da experiência religiosa dos jovens portugueses é assombrosa. Seria possível investigar os adolescentes portugueses como se fossem um grupo unificado. Mas escolhi estudar apenas aqueles que frequentaram os 10 anos de catequese. Eles são minoria, mas são uma população interessante. São eles os mais identificados com a fé e com a Igreja. Qualquer projeto de pastoral juvenil tem de lhes dar uma certa atenção. Saber quem são, como acreditam, é tarefa obrigatória para quem quer melhorar a forma como fazemos pastoral juvenil. Afirmar e viver de acordo com a fé no Deus que se revelou em Jesus Cristo é essencial para a existência cristã e para a praxis eclesial. O meu projeto de investigação tenta verificar a qualidade da recepção que os adolescentes portugueses fazem do anúncio do mistério de Deus. Depois de fazer catequese durante 10 anos, que tipo de fé é que os adolescentes entre os 16 e os 20 anos têm? Esta pesquisa tem 3 objetivos. Sigo uma abordagem teológico-prática. Ao contrário das ciências humanas, que pretendem ser neutras face aos objetos que investigam, eu assumo uma perspectiva teológica. Esta opção teológica não quer negar o mérito das ciências humanas. Pelo contrário, como sempre, a teologia faz-se em colaboração com outros saberes, filosofia, literatura, história, direito. No meu caso, optei por fazer caminho com a teologia empírica. Esta corrente defende que a tarefa teológica pode ser feita usando os textos produzidos pelos métodos empíricos acerca da realidade contemporânea. Esta ação empírica assegura um diálogo genuíno entre diferentes saberes. Uma segunda opção é a abordagem prática. Quero estudar a Igreja em ação. Não basta investigar, mesmo com suporte empírico, a conformidade cognitiva entre o corpo doutrinal da Igreja e a maneira como os adolescentes o recebem. Quero perceber como é que eles se tornam protagonistas da sua apropriação de fé. O que é que está a acontecer? Quem é que está envolvido? Seguindo o método empírico-teológico, arrumei a minha pesquisa em 3 momentos. Na primeira parte, ofereço os critérios teológicos para definir a fé. Recolho as pesquisas feitas pelas ciências humanas que têm alguma coisa a dizer ao nosso tema e apresento a teoria das representações sociais como a ferramenta eleita. Começo no capítulo 1 por discutir a teologia da fé. Como é que nós nos relacionamos com Deus? O que é que sabemos sobre Deus? A recuperação das perspectivas bíblicas prepara o terreno para apresentar a síntese contemporânea, que tem no Catecismo da Igreja Católica um bom exemplo. No capítulo 2, apresento o estado da arte das ciências humanas em relação ao tema de Deus. Infelizmente, não há pesquisas prévias sobre o mesmo objeto do meu projeto, mas tentei fazer um levantamento dos tópicos interessantes.
Distribuiu o material encontrado em 4 níveis: ideológico-cultural, societal, interpessoal, intrapessoal. O nível ideológico está centrado na realidade portuguesa, mas enfrenta uma grande pobreza de dados empíricos e de análise. No nível social, temos uma situação diferente. Há muitos dados sobre a situação religiosa em Portugal, mas o número de estudos é pequeno. Isto obrigou-me a pegar nos números disponíveis e a fazer umas continhas com eles. Nos níveis inter e intrapessoal, não temos dados gerados em Portugal, mas a quantidade de literatura internacional é imensa. Neste capítulo 2, não fiquei pelo resumo do existente, mas tive de discutir os pressupostos epistemológicos e antropológicos do que tem sido feito. O terceiro capítulo apresentou a teoria das representações sociais, a sua lógica, legitimidade epistemológica e metodologias preferidas. Salientei os seus méritos e relevância heurística na complexidade sociocultural de hoje. Uma comparação entre o entendimento cristão da fé em Deus e as representações sociais mostrou a existência de um alto grau de isomorfismo entre os dois, o que faz da teoria das representações sociais uma boa ferramenta para enquadrar esta minha pesquisa empírica. Na segunda parte, estive à volta dos dados recolhidos. Depois dos 3 capítulos da primeira parte, mais virada para a dimensão teórica, na segunda parte foi tempo de deixar os dados falarem. O capítulo 4 descreveu e justificou o desenho da investigação. A triangulação é um estímulo à qualidade. No meu caso, usei triangulação de dados e triangulação de análise. Para conseguir um melhor entendimento do ecossistema onde os adolescentes vivem a sua fé, recolhi dados de 3 níveis: os adolescentes, a catequese e a esfera pública. No capítulo 5, descrevi os procedimentos analíticos usados e os resultados da análise. A principal ferramenta de análise foi o método Alceste. O Alceste tem um suporte teórico sólido e permite uma análise rápida de dados não estruturados. A análise similitude é um método complementar que ajuda a fazer sentido dos dados brutos. Ambos os métodos têm uma tradição sólida no campo da pesquisa em representações sociais. Na terceira parte, relacionei os resultados do estudo empírico com as questões iniciais. Foi aqui que consegui ler, interpretar e avaliar os dados recolhidos na segunda parte. O capítulo 6 identificou as representações sociais produzidas pelos adolescentes a respeito de Deus, de Jesus e do Espírito, quais as representações trinitárias que delas derivavam e as configurações assumidas pelos processos de objetivação e ancoragem. O capítulo 7 faz a interpretação teológica das representações que identifiquei antes. Seguiu uma abordagem diferente para a interpretação dogmática e para a teológico-prática. Na análise dogmática, discuti as representações de cada uma das pessoas divinas. Avaliei a teologia da fé implícita na amostra. No segundo momento, interpretei a praxis de fé dos respondentes. Comentei as experiências mais relevantes, os parceiros que contribuem para o caminho de fé e as consequências vitais dessa mesma fé.